corpo não pode ficar exposto. Em qualquer lugar, o seu corpo pode provocar tentação nas pessoas. O povo pensa assim: não, aqui na rua a gente tem que andar bem direitinho. Chega lá na praia, tira tudo. Quem quiser que feche os olhos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Quem achou, diga amém. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui nos encontramos, ó Senhor, em Tua presença. Pai amado, estamos aqui, Senhor, com a intenção de Te adorar, Pai. Queremos Te servir em espírito e em verdade. Queremos render a Ti, Senhor, a nossa adoração. Ó Senhor, nós Te pedimos, vem se fazer presente aqui em nosso meio, ó Senhor. Vem falar conosco, Pai amado. Vem nos usar de forma poderosa, Senhor, em Tua casa. Abençoa, Senhor, os Teus servos e as Tuas servas. Atenta, ó Senhor, para as necessidades de cada um, para a causa de cada um dos Teus servos, ó Senhor. Vem curar, Senhor, vem batizar, vem renovar, vem transformar, vem avivar, ó Senhor. Derrama do Teu Espírito em nosso meio. Enche-nos, ó Senhor. Dá-nos vitória sobre o mal, sobre o pecado, sobre as tentações, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor. Ser conosco. Fala conosco poderosamente. Fala o nosso coração. Abre os nossos corações, nossas mentes, para que compreendamos a Tua palavra, ó Deus. Fala com cada um, Senhor. Fala com as crianças. Fala com os jovens. Fala com pré-adolescentes. Fala com os adultos, com os idosos. Fala com todos, ó Senhor. Nos ensine, nos repreenda, mas não silencie a Tua voz, Senhor. Fala conosco, porque queremos Te ouvir. Precisamos Te ouvir, ó Senhor. Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus queridos, vamos para as Bíblias, para as nossas Bíblias, onde nós estávamos, em Romanos, no capítulo 12. Vamos ler o versículo 1, depois vamos para o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, preste atenção no versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é preste atenção. Quando nós lemos essa palavra aqui, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, a gente pensa que Paulo está usando uma expressão que é comum aqui nos nossos dias, né? Irmãos,
lei de Moisés, mas mesmo assim violava essa lei. Então Paulo vai resumir dizendo que todos, o mundo inteiro é culpado diante de Deus, está debaixo de condenação e nada pode fazer para se salvar. Do capítulo 4 a 5, Deus colocou em prática um plano de salvação que o homem não conseguiria. Ninguém consegue se salvar. Aí Deus vai e coloca em prática o seu projeto de salvação através de Cristo Jesus, que pagou a nossa pena e nos tornou justos diante de Deus. Ele nos salvou. Olha que maravilha! Nos capítulos 6 a 8 de Romanos, Deus nos deu o seu Espírito Santo. Além de nos salvar, de nos justificar, Ele ainda nos dá o seu Espírito Santo para nós vencermos o pecado e vivermos vidas santas. E nos capítulos 9 até 11, Deus também Ele tem um plano de salvação para o povo de Israel. É isso que Paulo trata, do capítulo 1 até o capítulo 11. Tudo isso está revelando o quê? A misericórdia, o amor e a compaixão de Deus, de salvar pecadores que não conseguiriam se salvar. Aí Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Pela compaixão de Deus. É no capítulo 12, então, que Paulo vai dizer: tudo isso é fruto da compaixão de Deus. Então Paulo diz: Deus agiu com compaixão com vocês, irmãos, ao salvar vocês, sem fazer acepção de pessoas, dando o seu Filho para pagar a penalidade do pecado de vocês, do nosso pecado. Paulo deseja então que os cristãos entendam o propósito de Deus em doar o seu Filho. Paulo quer que os irmãos entendam qual é o propósito de Deus de doar o seu Filho, de demonstrar compaixão. Paulo diz: pelo fato de Deus ter compaixão, então eu rogo a vocês, eu peço a vocês que vocês façam algo. Qual é? Paulo queria que os cristãos entendessem o propósito de Deus. Deus demonstrou compaixão, Deus deu o seu Filho para pagar o pecado de vocês. Portanto, vocês precisam entender uma coisa. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 15. Olha só o propósito de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Paulo diz: e Ele, isto é Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em outras palavras, Ele deu a própria vida para que você não perdesse a sua. Ele pagou a pena para que você não pagasse. Ele morreu para que você vivesse. E agora que você está vivo, deve compreender que está vivo por causa dele e para os propósitos dele. É por isso que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Pelo fato de Deus ter compaixão com vocês, em dar o seu Filho, vocês devem então doar os corpos de vocês para pertencerem a Deus, pois Ele comprou. A compaixão de Deus, então, segundo Paulo, exige uma resposta humana de gratidão. Pode voltar para o texto, irmão Cícero. O fato de Deus ter tido compaixão, irmãos, comigo e com você, exige que você dê a Deus uma resposta de gratidão. Qual é? Entregando o seu corpo a Ele como sacrifício. Glória a Jesus. Aqui, o apóstolo Paulo, ele compara a entrega do nosso corpo a Deus com os sacrifícios de animais. Sacrifício.
animal era morto e era queimado. Só que diferente dos sacrifícios do Antigo Testamento, onde se ofereciam as vítimas para serem mortas e queimadas, Deus, Ele quer que nós sejamos para eles sacrifícios vivos, não mortos, mas vivos. O livro de Gênesis registra que Deus pediu a Abraão que ele sacrificasse o seu próprio filho, Isaque. Olha como é interessante, irmãos. Isaque era o filho da promessa, ao qual Deus havia dito que de Isaque ele iria fazer uma grande nação. Deus disse: não é Ismael, mas é da tua descendência, daquele que vier de tuas entranhas, mas a tua esposa, que será aquele pelo qual eu farei uma grande nação. Abraão, em obediência ao Senhor, ele sobe o monte Moriá com seu filho. Isaque, ele percebe que está faltando o cordeiro para ser sacrificado, né? Pai, aqui está a lenha, está o altar, está tudo certinho, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, né? Ele percebe que está faltando o cordeiro para sacrificado. Ele não demorou muito para entender que ele mesmo seria um sacrifício. Isaque, sendo jovem, mais ágil e mais forte que o seu pai, sabendo que o seu pai tiraria a sua própria vida, ele poderia ter facilmente resistido a Abraão, segurado seu pai, resistido, empurrado ele e fugido. No entanto, ele voluntariamente se entregou em sacrifício a Deus. Aleluia! Voluntariamente ele foi lá submisso. Abraão construiu um altar de pedras. Abraão não entendia como é que isso ia funcionar. Como é que vai funcionar isso? Deus disse que Isaque era o filho da promessa. Mas, irmãos, a verdadeira fé, ela não questiona. Na verdade, ela começa a especular as possibilidades de como Deus vai trabalhar. Abraão nem sabia. Deus está mandando eu matar o meu filho, mas é dele que eu vou ter uma grande nação. Como é possível de um morto Deus fazer uma grande nação? Mas Abraão, cheio de fé, ele não duvidou. Ele disse: eu acho que vai ser o seguinte: se eu matar Isaque, Deus vai trazer de volta a vida e eu vou ver essa grande nação vindo dele. É isso que a verdadeira fé faz. Não questiona, mas ela começa a pensar na grandeza de Deus e no seu poder de realizar os seus propósitos e de nada impedir o seu operar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Abraão, então, construiu um altar de pedras, colocou a lenha em cima do altar, amarrou Isaque, colocou em cima do altar, levantou o cutelo para sangrá-lo, mas foi impedido pelo anjo do Senhor de tirar a vida de seu filho. Em Gênesis capítulo 22, versículo 12 e 13, olha o que o anjo disse para Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 12, o anjo disse, então disse o anjo, né? Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Versículo 13, olha só, é aqui, irmãos, que está a beleza. Então levantou Abraão os seus olhos e eis um carneiro de trás dele. Isaque diz: pai, está tudo aqui certo, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão disse: Deus proverá. Deus proverá. Abraão, então, quando foi impedido de matar o seu filho, levantou os olhos e viu um carneiro que estava de trás dele, travado pelas suas pontas, enganchado no mato pelos chifres, e foi
Mas muito mais importante, por causa da provisão de Deus do Cordeiro, Isaac se tornou um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo é por causa da morte de Cristo, porque Deus proveu Cristo no teu lugar, que você não é um sacrifício morto, mas você vive para a glória de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O destino que cabia a você era a morte, para que a justiça fosse feita. Mas porque Cristo morreu em teu lugar, porque Ele foi o Cordeiro que te substituiu, a tua dívida foi paga, e agora você pode se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, perfeito, santo e agradável. É isso que Paulo está dizendo. Pelo fato de Deus ter mostrado compaixão, Ele tem demonstrado compaixão. Então eu rogo a vocês, se ofereçam a Deus como sacrifício vivo, assim como Isaac. Glória. Assim como Isaac. Veja, Isaac achava, tinha certeza que iria morrer. Ele tinha certeza. E tem uma coisa, irmãos: quem está disposto a dar a sua vida por Deus, muito mais disposição deve ter para viver para Ele. E por que não fazemos isso? Por que não fazemos isso? Porque não há prazer em nós, em viver para Deus. As verdades de Deus que Paulo ensinou, dos capítulos 1 de Romanos até o capítulo 11, Paulo quer que os irmãos entendam isso. Essas verdades, a pecaminosidade humana, ele não pode fazer nada para se salvar, mas Deus teve compaixão e proveu a salvação, o Espírito Santo, a vitória sobre o pecado. Tudo isso Deus fez pela sua compaixão. Paulo diz: irmãos, vocês têm que entender que essas verdades não são meras teorias que satisfazem a nossa curiosidade. Essas verdades exigem que vivamos em conformidade com elas e que apliquemos os seus princípios em nossa vida diária. É assim que nós podemos oferecer nossos corpos a Deus em sacrifício. Viva segundo a verdade de Deus. Qual é? Você era pecador, digno e condenado ao inferno. Deus teve misericórdia, lhe salvou, lhe santificou. Ele te escolheu para um propósito, para que você viva uma vida santa que agrade a teu Deus. Não viver segundo essas verdades aqui é ignorar a compaixão de Deus. Quantos cristãos não ignoram a compaixão de Deus em suas vidas? Quantos não ignoram? Vivendo uma vida do pecado. Paulo diz: vocês têm que entender isso. Entendam isso. Vou contar um exemplo aqui para os irmãos, uma história, não é verídica. Diz que um jovem fumante, de tanto fumar, o seu pulmão foi comprometido. Ele tinha que fazer uma cirurgia ou ele morreria. Seu pai era muito pobre, mas com muito esforço, trabalhou, fez de tudo para juntar dinheiro, para conseguir um pulmão novo e cirurgia para o seu filho. Com muito sufoco, seu pai conseguiu. O filho fez a cirurgia, foi bem sucedido, estava recuperando-se. O médico disse: vai dar tudo certo, seu filho está ok, pulmão novinho em folha. Aí o filho, todo grato, ele chega para o seu pai, o abraça, o beija, chora e diz: obrigado, pai, obrigado pelo seu amor, meu pai. O Senhor foi tão bom comigo, nem podia, mas o Senhor fez todo o esforço. Eu agradeço demais ao Senhor, porque agora eu vou poder viver mais e fumar mais vezes, porque meu pulmão está bom. É isso que Paulo quer que os irmãos entendam. Como é que vocês veem a pecaminosidade humana, a graça
sejam gratos a Deus. Entreguem os corpos de vocês agora a Deus como sacrifício vivo. De igual forma, Cristo morreu para nos libertar do pecado. Assim como aquele pai sofreu, arranjou dinheiro para fazer a cirurgia do pulmão dos seus filhos, mas ele não esperava que seu filho fumasse novamente. Deus deu seu filho, ele morreu para nos libertar do pecado, portanto não devemos mais viver pecando. Ele também morreu para nos comprar para Deus. Apocalipse capítulo 5 versículo 9. Cristo morreu com o objetivo de nos comprar para Deus, para que fôssemos dele. Apocalipse capítulo 5 versículo 9 diz: aqueles 24 anciãos no céu e cantavam um novo cântico dizendo: digno és, falando de Jesus, tu és digno de tomar um livro e de abrir os seus selos, porque tu foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Você foi comprado por Cristo Jesus, não pertence mais a você. Você foi comprado para Deus com o sangue precioso do seu Filho. Você agora pertence a Deus. Então não pode se considerar mais dono de si mesmo, dono do seu corpo, dono dos seus olhos, dono do seu nariz e dono das suas mãos. Não, você está enganado. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19 e 20. Olha só o que Paulo vai dizer. Paulo diz: ó, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito? Lembra? Cristo nos justificou, morreu por nós, nos comprando, e deu ainda mais o quê? O Espírito Santo para vencer o pecado. Vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês, proveniente, ele veio da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Você não é seu. Você não é seu. Olha o versículo 20, o que Paulo vai dizer: já que você não é de você mesmo, porque vocês foram comprados por um bom preço, então glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você foi lavado, você foi comprado, você agora é de Deus. Então entregue-se a Ele como sacrifício vivo. Aleluia. João Crisóstomo, nome estranho, João Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele viveu no ano 347 a 407 depois de Cristo, tá? Ele comentando esse versículo de Romanos, ele diz o seguinte: olha o que João Crisóstomo diz, irmãos. Ele diz: como o corpo se tornará um sacrifício? Paulo diz: entregue o corpo de vocês como sacrifício. Aí João Crisóstomo diz: mas como o corpo se tornará um sacrifício? Olha a resposta dele, como é linda, irmão. Ele diz: dessa forma, que o teu olho não olhe para nada mal, e ele se tornará um sacrifício. Que a tua língua não fale nada imundo, e ela se tornará uma oferta. Que a tua mão não faça nenhuma ação ilegal, e ela se tornará um holocausto inteiro. Aí ele diz: mas isso não é suficiente. Devemos fazer boas obras também. Que a mão faça esmolas, que a boca abençoe aqueles que nos usam maliciosamente, e o ouvido encontre lazer. Lazer pra gente é estar numa casa, tomando banho, numa piscina, não é? Com a música mais aforrosada, botar carne, lazer aqui é
salvado. Com a mesma boca que eles cantam hinos e glorificam a Deus, eles também falam palavrões, contam piadas indecentes, escandalizam o Evangelho, tratando os ímpios com palavras ásperas. Os olhos que poderiam estar lendo as Escrituras estão constantemente vidrados em celulares e em televisões, em séries e filmes que não trazem nenhuma edificação, só tem imoralidade, violência, crime, traição. Os ouvidos que poderiam estar escutando louvores cristãos, conselhos sábios e mensagens edificantes, estão ouvindo músicas mundanas. Não é pecado, não tem problema, não tem problema. E aquilo que deveria ser usado para Deus é deixado em último lugar e resumido a 2 dias da semana e 2 horas de culto. É verdade, Jesus, aleluia. É isso que fazem com os ouvidos. Comédias imorais, ouvindo aquelas comédias de aqueles comediantes muito engraçados, mas só comédia imoral. E o crente, que coisa engraçada. E é mesmo. É mesmo. De vez em quando estou ali no celular, sem ter o que fazer, passando um vídeo no Instagram, passando outro, de repente vem uma piada bem engraçada, a gente ri e depois olha, meu Deus, tenha misericórdia, que coisa imunda. A gente já sente aquela coisa ruim dentro. O corpo, que poderia ser um instrumento para a glória de Deus, para ensinar a essa sociedade imoral como se vestir com beleza, com modéstia, com elegância, é utilizado para a alegria do diabo como objeto de lascívia. Não são os crentes que ensinam a sociedade como se vestir bem, é a sociedade que está inventando e ditando para os cristãos como eles devem se vestir bem até na igreja. E quando a gente olha, tem que fechar o olho, não pode olhar não. Não pode olhar não. Se olhar, peca. Para a alegria do diabo. As pessoas, elas constantemente também criam aquelas desculpinhas, não é? Aquelas desculpinhas. Não, é que, olha, é que orar me dói o joelho, né? Não, é que a roupa não é fácil encontrar, não. Não, é que faça a roupa. Não, mas eu não sei fazer. Pagar alguém para fazer é caro demais. Ou seja, você não sabe o que é sacrifício. Você não sabe o que é sacrifício. Estou cansado demais para ir para os cultos. É claro, eu também estou. Dá preguiça, dá tanta coisa. Sacrifício já está dizendo, irmão, envolve percas, é doloroso, envolve esforço. Abençoado aí, estava numa luta hoje. Irmão, eu acho que eu vou, viu? Estou me ajeitando aqui depois de dizer, irmão, não deu certo não, viu? Está um bocado de problema aqui para resolver. Quando é fé, está o irmão aqui no culto. Glória a Deus, aleluia. Sacrifício, isso é sacrifício, envolve perca, esforço. As desculpas elaboradas por você, que você dá para não se submeter a Deus, é apenas uma forma educada. Essas desculpinhas aí, essa é uma forma educada de dizer, eu não quero me entregar a Deus como sacrifício. Eu não sacrifico as minhas vontades, o meu tempo, meu esforço, meu corpo idolatrado, meu desejo de postar coisas que eu tenho vontade. Eu não sacrifico essas coisas para agradar a Deus. E é por causa disso que seu corpo não é sacrifício para Deus. É por isso que você não agrada a Deus. Por isso que você não se oferece a Ele como santo. Por isso que não há culto racional. Amém?
lhe dizer o que é pecado e o que não é, porque a mente dela está tão cauterizada, isto é, insensível por causa dos valores do mundo que foram internalizados na mente dela. Há muito tempo que você sabe dessas coisas, mas elas não fazem sentido para muitos cristãos.
banheiro, viu? Ou uma sala de hospital. Não tem outro lugar para você expor seu corpo, não. Sala de hospital tem um exame, uma cirurgia, só aí. Não tem outro lugar para você expor seu corpo, não. Seja na rua, seja na praia, seu corpo não pode ficar exposto. Em qualquer lugar, o seu corpo pode provocar tentação nas pessoas. O povo pensa assim: não, aqui na rua a gente tem que andar bem direitinho. Chega lá na praia, tira tudo. Quem quiser que feche os olhos. Não existe isso, não. O mesmo que pode cobiçar o teu corpo na rua, ele também vai para a praia. Ele também vai para a praia. E ele pode cobiçar o teu corpo na praia. Não existe lugar para você estar definindo o seu corpo, irmãos. Você está expondo a sua nudez. A academia não é pecado ninguém frequentar a academia, mas o seu corpo tem que ficar coberto. Coberto. E você tem que tomar muito cuidado com as suas filmagens e as posições de coisas que você faz. Está um cristão com uma roupa bem coladinha. Meu Deus do céu, tu está querendo mostrar o quê? O povo vai olhar o quê? A xuxinha amarrada no teu cabelo. É isso que o povo vai olhar. O bigode, vai olhar pro teu bigode. É isso que o povo vai olhar. Quando você faz isso, as pessoas estão olhando para as curvaturas do seu corpo, meu irmão. Pelo amor de Deus, tenha uma mente saudável. Ainda bota na internet. O que Paulo deseja é que os irmãos entendam isso, que o mundo no qual os cristãos vivem é repleto de valores que se contrapõem a Deus. Esses valores estão contra as verdades de Deus. Por isso Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2, olha o que Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: não assumam a forma deste mundo. Não assuma a forma, as características que há neste mundo. Não pode haver em você. Paulo está dizendo isso. A forma do mundo, meus queridos irmãos, ela está em constante mudança. Seus valores se tornam cada dia mais corrompidos. Os valores do mundo. Imagina o crente se envolvendo com isso, se corrompendo juntamente com o mundo. Ideologia de gênero, feminismo. Já tem crente feminista na igreja, crente com ideologia de gênero. Não, aqui na igreja de Jesus, porque Jesus ama a todos. E tem a igreja para isso. Já tem a igreja com ideologia de gênero, feminismo, aborto. Isso é coisa natural para o mundo. Tem gente chorando porque realizou um aborto, chorando, feliz porque fez isso. Nudez, etc. Muitas outras coisas. Isso é o que está em voga na atualidade. Essa é a forma do mundo. Se você abraça a ideologia de gênero, feminismo, aborto, nudez, você está assumindo a forma do mundo, se conformando com ele.
muda, Ele ainda é o mesmo. Os princípios divinos, eles estão, sabe aonde? A Bíblia Sagrada. Mas como eu sei disso? Eu sei que os princípios divinos estão na Bíblia, porque as palavras escritas na Bíblia vieram do próprio Deus. E alguém pode perguntar, mas como eu posso provar que a Bíblia é a palavra de Deus, para que eu creia nos princípios que há nela, que são divinos? E a resposta é, as profecias da Bíblia. Prova que ela é palavra de Deus, e que o que está escrito nela são princípios divinos. A Bíblia é um livro repleto de profecias, de predições, que foram anunciadas há séculos antes do seu cumprimento, e que ocorreram com 100% de precisão, conforme tudo o que estava escrito. A Bíblia descreve, irmãos, profecias de acontecimentos históricos, centenas de anos antes. O profeta Isaías, por exemplo, 150 anos antes do cumprimento dessa profecia, Isaías já estava dizendo que Jerusalém seria atacada, seria invadida, e mais ainda, um homem, um rei chamado Ciro. Deus disse até o nome, 150 anos antes da existência desse homem. A Bíblia já conhecia ele pelo nome. Deus já dizia qual era o nome dele. A Bíblia, irmãos, tem até a data exata do aparecimento do Messias, lá nas profecias de Daniel. A data exata, se você fizer a conta, vai dar na data em que Cristo apareceu. Daniel também profetizou sobre reinos mundiais que surgiria, e esses reinos mundiais apareceram na mesma sequência que ele viu naquela estátua. Na mesma sequência, essas profecias aconteceram, sendo profetizadas centenas de anos antes dela acontecer. Haja visto, só Deus, irmão Eduardo, pode conhecer o futuro. A Bíblia, ela resiste ao exame de ser a palavra de Deus. Por quê? Porque ela tem predições do futuro, centenas de anos antes disso acontecer, e aconteceu da mesma forma. E esses homens que predisseram essas coisas disseram que falavam as palavras exatas de Deus. Portanto, a Bíblia resiste no exame de ser palavra de Deus, e os seus valores são divinos. A Bíblia completa, ela possui 1118 capítulos. Se ela for dividida no meio, se a Bíblia for dividida ao meio, o capítulo central da Bíblia vai cair no livro de Salmos, o capítulo 118. E o versículo central da Bíblia, o coração da Bíblia, vai cair no versículo 8 do mesmo Salmo, que diz, sabe o que? Sabe o que está escrito no coração da Bíblia? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Não deixe que os valores dessa sociedade corrompida engane você, tirando os princípios da palavra de Deus que estão em você. É melhor confiar em Deus e na sua verdade. Não se conforme com este mundo. Deixe Romanos 12:2, irmão Cícero. Não se conforme com esse mundo. Deixe o poder do Evangelho transformar a sua mente, irmãos. Deixe o Espírito Santo guiar as suas ações. Deixe que o Espírito Santo haja em você. Não resista ao Espírito. Deixe ele agir em você da forma que ele quer. Deixe o Espírito Santo guiar tuas ações, o teu corpo, a tua mente, e ele renovará o teu
Nós estamos debaixo da lei do Espírito, não mais da lei da carne. Não nos sujeitamos